O Tywin e seus filhos têm um certo problema com a figura feminina, a figura da mulher na sociedade. E isso pode ser, entre outras coisas, devido à morte da Joanna Lannister, esposa do Tywin e mãe dos filhos dele. Dentre esses, o Tywin foi afetado mais sutilmente do que os filhos. Ele já era conhecido por ser um homem mais frio e mais cruel, embora que em seu casamento ele fosse amansado pela esposa, que se tornou sua companheira e conselheira. Só que com a morte dela, essa frieza voltou com toda a força, o que consequentemente afastou ele de seus filhos, o que culminou na queda de sua família, já que ele não sabia como criar a Cersei porque ela era mulher, não sabia muito bem como lidar com o Jaime e começou a odiar o Tyrion, o que consequentemente culminou em sua morte pela mão de seu filho mais novo. Falando isso, eu não estou dizendo que o Tywin é burro sem a esposa, mas uma coisa é certa. A relação do Tywin com o poder, com seus filhos e com as outras pessoas provavelmente seria muito diferente se a Joanna tivesse com ele até o fim. Inclusive, parece que essa perda fez o Tywin começar a deixar de ver as mulheres como possíveis companheiras, conselheiras, pessoas inteligentes por si só, para vê-las como simplesmente gado para trocar e vender. Pelo menos é assim que a Cersei se sente nas mãos do pai com relação à política. E isso pode ter acontecido talvez por causa da possível traição da Joanna ou pela morte dela na cama de parto. Mas é claro que isso é só uma teoria. Pode ser apenas a visão masculina e machista da época e a Cersei não aceitando isso porque é destinado a ela. Mas o mais interessante é como isso afetou Cersei, Jaime e Tyrion. Vamos começar pela Cersei. A mais velha dos irmãos tem uma clara antipatia pelas mulheres, e ao contrário da Arya e da Brienne, que não se encaixam no padrão feminino, a Cersei se encaixa, mas mesmo assim nutre um ódio que não é sobre o que ela é impedida de fazer porque a sociedade implica com as mulheres, mas é um ódio à figura feminina em si. As únicas mulheres que ela admira ou gosta é sua mãe, Joanna, e sua filha, Myrcella. Eu não vou nem dizer que ela gosta de si mesma, porque abaixo do seu narcisismo extremo tem uma pessoa com uma baixa autoestima e que precisa sempre se sentir validada. É por isso que quando ela está no poder, ela tira do pequeno conselho todas as pessoas que realmente podem fazer a diferença e coloca só bajuladores que vão fazer o que ela quer. Mas isso poderia ter sido mudado na infância com uma mãe que impusesse limites. A gente sabe que a Joanna já tinha feito isso uma vez quando ela descobriu que a Cersei e o Jaime estavam tendo alguns tipos de brincadeiras sexuais. Só que com a morte da Joanna, um pai ausente que estava cuidando do reino e uma profecia que prometia grandeza e tragédia, essa garota cresce sem uma devida direção, mesmo que sua tia Genna fizesse um papel mais maternal na vida dela. E isso foi extremamente prejudicial, porque ela cresce sem saber seus limites, sem saber admirar e ter empatia por outras mulheres, e sem saber identificar um tipo de inteligência feminina que não fosse sarcástica que nem o da sua tia. E tudo isso poderia ser remediado se a Joanna ainda estivesse viva. Com relação ao Jaime, eu acho que é um pouco diferente. Ele parece ter bloqueado todas as memórias da mãe dele, ao contrário da Cersei. Tanto que, em certo momento, quando ele tem uma visão com a mãe, ele não a reconhece. Ele pensa que é a Cersei. Só depois de um tempo é que ele percebe que é a mãe dele. Então, o que eu acredito é que, mesmo ele tendo figuras femininas por perto, como a Genna Lannister, ele transferiu todo o amor que ele tinha pela mãe para a Cersei, com quem ele já tinha mais intimidade. E as duas visões que ele teve com relação à família pode ser uma prova disso. Por exemplo, na visão que ele estava embaixo de Rochedo Castle e aparece vários outros personagens como a Brienne e o Rhaegar, quando Cersei se vira para ir embora, ele começa a gritar desesperado: "Não me deixe aqui sozinho, fique comigo". E na visão que ele tem com a mãe, quando ela tá se virando para ir embora, ele também pensa desesperado: "Não me deixe". A mesma coisa que ele pensou com a Cersei. E isso explicaria algumas coisas, como a codependência dele com relação a Cersei, do ciúme que ele sentiu quando o Joffrey nasceu e começou a tomar tempo e o amor da Cersei, do porquê ele nunca conseguiu se relacionar com outra mulher além da Cersei, e do certo tipo de confusão mental e emocional que ele tem com relação a mulheres que não são a Cersei, como a Catelyn e a Brienne. Ou seja, eu acredito que ele teria se desenvolvido de forma diferente, talvez mais madura emocionalmente, se a Joanna estivesse por perto.
E não tirando a culpa do Jaime, mas poderia evitar a questão do incesto, a questão dele ir para a guarda real, as coisas ruins que ele fez em nome da Cersei, entre outras coisas que poderiam ser evitadas. Mas, obviamente, tudo isso é só teoria. O Tyrion, de longe, é o Lannister que tem mais problema com a figura feminina. Ele não conheceu a mãe porque ela morreu no parto dele. O pai continua a culpar ele por isso. A irmã o odeia e tenta machucá-lo constantemente. E aí ele casou com uma garota que ele estava apaixonado, mas o pai dele o enganou e o fez acreditar que ela era uma prostituta, que estava se aproveitando da inocência dele. E depois fez ele e os guardas abusarem dela. Então, por causa de abuso atrás de abuso, ele ficou traumatizado. E isso o faz ansiar por qualquer resquício de afeto feminino, ao mesmo tempo que ele não se acha digno desse afeto. Provavelmente porque a sociedade está sempre batendo na tecla que ele é um anão e não é digno das coisas. E é meio bizarro porque a gente vê personagens como a Sansa percebendo que ele quer alguma coisa desesperadamente dela. Só que ela, como uma garota de 12 anos nos livros, não sabe de toda essa bagagem dele. Até a Cersei consegue perceber que ele está desesperado por um pouco de amor. E provavelmente a Shae também percebeu isso, já que ela trabalha com homens. E é bizarro que, com relação a Shae, mesmo quando ele acredita que ela tá fazendo coisas porque tá apaixonada por ele simplesmente descarta essa ideia porque ele é muito inseguro consigo mesmo. Ao mesmo tempo que ele procura desesperadamente algum indício de afeto real vindo dela. Tem uma passagem da Sansa que define muito bem o Tyrion. Diz assim: "Parece uma criança esfomeada, mas não tenho comida para lhe dar, porque não me deixa em paz." E isso resume o Tyrion com relação às mulheres. Ele tem fome de carinho, de afeto, de atenção. E por um lado, às vezes é bom, porque em relação a algumas mulheres ele tenta agradar, proteger, ser um cavalheiro. E por outro lado, isso é ruim porque depois que ele fica totalmente desiludido, ele joga tudo pro alto. E aí é que mora o perigo. Porque se ele nunca vai conseguir o afeto e a atenção que ele queria, das pessoas que ele queria, ele pode simplesmente largar a farsa da sociedade e começar a fazer coisas ruins. A história do Tyrion é basicamente o passado do vilão. A fórmula secreta para se criar um incel. Um dia ruim que transforma uma pessoa boa num louco ou num criminoso. E embora a gente não saiba até que ponto isso vai nos livros, isso poderia ter sido evitado ou diminuído com a ajuda da Joanna, que provavelmente amaria o filho e o protegeria das acusações da Cersei e do Tywin. E mesmo que ele ainda tivesse que se provar constantemente, ele teria o apoio feminino que ele tanto precisava. Ou ela também o odiaria e acabaria piorando a situação dele. Mas o interessante é a gente imaginar como uma personagem terciária que não aparece realmente nas crônicas faria tanta diferença assim para esse mundo. Mas é óbvio que tudo isso é só minha análise e opinião. O que vocês acham?